Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez em mais uma aula de antropologia. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula de antropologia bíblica. Então, você que está chegando agora, que está participando desta nossa aula, continue conosco no decorrer desta aula para que você possa estar aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Também quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se matricule aí através do nosso site, faça sua matrícula. Se você ainda não se inscreveu para o nosso curso básico de hebraico, faça sua inscrição, participe. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, clique lá o sininho de notificações, ative ele, para que os nossos próximos vídeos você seja comunicado das nossas postagens. Todas as matérias do nosso curso básico de teologia, dentro deste projeto Teologia para Todos, está sempre postado aí no nosso canal dentro de uma playlist. Então você vai encontrar a playlist da matéria com todos os vídeos das aulas gravados para que você possa estudar a palavra de Deus. Se você ainda não tem nosso material didático, entre em contato com a nossa secretaria através deste número que está aparecendo aqui na tela e você receberá aí o nosso livro, da matéria em PDF, para que você possa ler, estudar e acompanhar também a nossa matéria. Pois muito bem, meus amados e meus queridos, nós estamos na nossa primeira aula de antropologia bíblica. Então nós vamos falar sobre antropologia. Esta é a matéria, antropologia, ok? A palavra antropologia, ela é uma matéria acadêmica que faz parte da teologia sistemática, o qual nós estamos estudando nesse curso básico em teologia. Por se tratar de um curso de nível básico, ainda estamos no primeiro nível dentro da teologia, alguns assuntos nós não abordaremos, porque alguns assuntos já necessitam de uma profundidade maior e nós iremos tratar aí no médio bacharel, ok? Então, nós vamos passar apenas o básico para que você possa compreender e ter entendimento. Então, a matéria é antropologia, é a nossa matéria de número 11, dentro do nosso cronograma aí curricular desta Faculdade Teológica CETAD. Então, essa matéria faz parte da grade do nosso curso básico em teologia, e antropologia é uma palavra formada por duas palavras gregas. A primeira palavra grega é anthropos. Então, nós temos aqui anthropos. Anthropos. A primeira palavra grega que é formada da antropologia. Então, antropologia é a união da palavra grega anthropos com a palavra grega logos, que é logia. É logia. Que anthropos é homem, tudo que tem relação ao homem. Anthropos é tudo que está relacionado ao homem. Quando falamos homem, lógico que a mulher também está inclusa, é o homem como ser humano. Também temos logia, que é estudo, estudo, palavra, conhecimento, saber. Então, nós temos antropologia, que é o estudo da natureza humana, ou estudo acerca do homem. Então, dentro da antropologia, dentro deste estudo, dentro desta matéria acadêmica, nós iremos tratar apenas do conceito da humanidade, do homem em si, sua formação, sua essência, suas características e assim sucessivamente, tá ok? Então esta é a matéria que nós iremos tratar. A antropologia estuda acerca do homem, existe várias esferas. Existe, por exemplo, a antropologia geográfica, existe a antropologia cultural, temos a antropologia cultural, antropologia social, antropologia arqueóloga, dentro da arqueologia, arqueóloga, ok? Então, existem vários tipos de antropologia, que é estudar o homem ou a natureza humana dentro dessas estruturas. Por exemplo, estudar acerca do homem
dentro da sua posição geográfica, dentro da geografia, estudar acerca do homem dentro da sua cultura, né? Dentro daquela cultura a qual ele é aí criado, gerenciado ou vivenciado. Então temos aí várias culturas, então nós podemos estudar o homem dentro dessas culturas. Então a antropologia é um estudo, é uma matéria acadêmica que estuda o homem em várias áreas, né? Existe também a antropologia dentro da anatomia, dentro da biologia, dentro da filosofia, né? Fisiologia, o estudo da antropologia dentro da embriologia, tá? Então existem várias vertentes. A antropologia, ela tem várias vertentes de estudo. Porém, a antropologia, dentro desta matéria acadêmica, teológica, nós vamos estudar a antropologia dentro de uma visão bíblica, tá? Dentro de uma visão bíblica. Então, nós chamamos de antropologia bíblica. Olha aí, bíblica, tá? Então, nós vamos estudar a antropologia bíblica, ou seja, vamos estudar o homem como a coroa da criação. Coroa da criação. Assim, é isso que nós vamos estudar o homem. Ok? Então nós vamos estudar a antropologia bíblica. O homem como coroa da criação. Tá? Então toda vez que nós vemos e entrarmos dentro da antropologia, nós não vamos usar estas vertentes. Por quê? Porque essas outras áreas da antropologia, para que nós possamos estudá-la, nós teríamos que abranger muito mais tempo, um período maior de estudo. Porém, como nós estamos aqui lidando dentro de uma matéria teológica, dentro de uma matéria acadêmica, para conhecermos melhor acerca do homem dentro do contexto bíblico, então nós vamos fazer aí a antropologia bíblica, tá bom? Então nós vamos estudar acerca do homem dentro do panorama bíblico, dentro da visão, dentro da revelação da palavra de Deus acerca da humanidade. Então, o princípio que iremos utilizar para esse estudo, o princípio será bíblico, um princípio bíblico, e não um princípio filosófico ou um princípio fisiológico, no sentido de fugirmos da visão bíblica ou da palavra de Deus, tá? Então, essa é a antropologia. Então, a nossa matéria é antropologia bíblica, mas tenho que deixar claro para os irmãos, para você que está participando desta matéria, que o tema antropologia é muito mais amplo e abrange aí abrange outras matérias, outras vertentes para se ter aí o conhecimento do homem, principalmente o psique, né? A psicologia também estuda a antropologia, que é o estudo do homem dentro da psicologia. Também temos essa inferência, mas não é esse o nosso motivo. Temos também aí no nosso material didático, você que já recebeu esta matéria em PDF, Antropologia Bíblica, que faz parte aí do quadro de matérias do nosso curso básico, né? É a matéria de número 11 do nosso curso básico em teologia, que é a antropologia bíblica. Então você já recebeu o nosso material em PDF e nós temos aí que nós falamos e demonstramos sobre a teoria da evolução. Então existe dentro da antropologia a teoria da evolução, ok? Onde a antropologia ela é estudada dentro desta teoria da evolução. Nós já vimos isso nas escolas, quando nós começamos a estudar sobre a origem da humanidade, e temos essa teoria de Darwin, né? A teoria de Darwin. Nessa teoria de Darwin, é a teoria da evolução, que os seres vivos passaram a existir se evoluindo de um ser para outro ser. Seria a evolução dos seres vivos. Então, que o homem
teria se evoluído até chegarmos a esta estatura de homens ou mulheres. Nós teríamos evoluído de seres pré-históricos, e houve essa evolução. Então nós temos aí a teoria da evolução, que propõe através de uma seleção natural, né? Então, segundo essa teoria, o homem passa a ser visto sobre o aspecto biofisiológico, tomado como ser animal, reagindo a instintos biológicos pelas leis que regem todos os animais. Então temos aí a teologia da evolução, que já caiu um pouco em desuso, né? Essa teoria de Charles Darwin já caiu um pouco em desuso, porque tem a refutação. Nós não vamos entrar dentro deste estudo, mas no nosso material didático, se você ler, vai falar sobre essa teoria. E temos aí as refutações, né? Tem a refutação do argumento da teoria de Lamarck, de Darwin, que são hoje abandonadas. Essa teoria hoje está abandonada como explicação geral da evolução, e aí temos a refutação. Tá? Então nós não iremos estudar nesse sentido, mas nós vamos estudar aí acerca da evolução do homem dentro desta visão bíblica. Então, para que foi criado o homem? Como Deus criou o homem? Como o homem passou a existir na face da terra? Você que é nosso aluno, que participa aí das nossas videoaulas, você já sabe, já aprendeu que a história da humanidade, segundo o apóstolo Paulo, está registrado no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele nos dá algumas declarações, algumas revelações acerca das dispensações da humanidade. E Paulo relata as dispensações em 3 partes distintas, ou 3 períodos distintos. Então nós temos aí a dispensação do mistério, dispensação do mistério, a dispensação da graça, né? E a dispensação da plenitude, da plenitude dos tempos. Então nós temos essas 3 dispensações que estão na história da humanidade. Vamos por aqui, na história da humanidade. Tá? Então, na história da humanidade, nós temos essas 3 dispensações que está lá em Efésios, né? Efésios 3:10, Efésios 3:10, 2:3, se não me falha a memória, e Efésios 1:10, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar a Bíblia aqui, vamos dar uma olhada no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Pegue a sua Bíblia aí, vamos só verificar isso aqui para nós não passarmos anotações erradas. Eu, às vezes, de cabeça, eu não me lembro muito, mas é dispensação 3:9, né? Dispensação do mistério, 3:9. Dispensação do mistério, 3:9. Efésios 3:9. A dispensação da graça, Efésios, que é 3:2. Tá? 3:2. Dispensação da graça, 3:2. E a dispensação da plenitude, 1:10. Bom, tá aqui Efésios 1:10. É isso aí. Então, Paulo retrata a história da humanidade, né? A história aqui da humanidade, em 3 dispensações: a dispensação do mistério, da graça, plenitude. A dispensação do mistério, que começa em Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 1. Temos ali o início da dispensação do mistério, que é a dispensação do mistério não revelado. Gênesis 1. Dispensação do mistério não revelado. E aí temos a dispensação do mistério revelado.
revelado. E aqui vai de Gênesis 1, Gênesis capítulo 1 até o nascimento, o nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo na manjedoura. Então, quando Jesus nasce, quando ele encarna e ele nasce, começa a dispensação do mistério revelado, porque Cristo, o Filho de Deus, era um mistério no Antigo Testamento, né? Na primeira aliança, ele era um mistério que é revelado, ele é prometido nas profecias, e quando ele nasce, esse mistério então é revelado e temos a dispensação do mistério revelado. E essa dispensação do mistério revelado, ela vai até a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, até o seu sacrifício. Quando acontece o sacrifício vicário de Cristo, quando ele se oferece como um sacrifício por toda a humanidade, então ele dá-se início, após a sua morte, da segunda aliança, ou da nova aliança, ou do Novo Testamento, que passa a valer após a sua morte na cruz do Calvário, e se inicia a dispensação da graça. A dispensação da graça vai até o cumprimento da palavra de Deus. No caso, para os pré-tribulacionistas, temos aqui o arrebatamento da igreja, né? Então temos aqui o arrebatamento da igreja, que é onde, após esse arrebatamento, terminará esse período da graça e iniciar-se-á o período da grande tribulação. Então começará aqui os 7 anos, né? Os 7 anos da grande tribulação, 3,5 aqui, 3,5 aqui. Aí temos o grande trono branco, e esses acontecimentos é chamado de dispensação da plenitude, aonde em Cristo se convergirá todas as coisas. Então nós temos aí mistério não revelado, ok? Todo o Antigo Testamento, todo o Primeiro Testamento aqui, né? Não é o Antigo, né? O Antigo Testamento. Temos aqui o Primeiro Testamento. Temos revelado com o ministério de Cristo, seu nascimento, seu ministério. Temos aqui 33 anos de mistério revelado, porque Jesus morre com 33 anos. Então aqui nós temos 33 anos do mistério revelado. Então, depois do mistério revelado, Jesus morre na cruz, temos aqui a dispensação da graça, e segundo os pré-tribulacionistas, ocorrerá com o arrebatamento da igreja o final da dispensação da graça e iniciar-se-á a dispensação da plenitude dos tempos, que Paulo escreve ali na carta aos Efésios, falando destes períodos. Mas segundo o Dr. Scofield, as 7 dispensações é um estudo extra-bíblico que nos traz aí alguns acontecimentos dentro das revelações bíblicas. Porém, nós ficamos com essas 3 dispensações nesse nível básico que fica mais fácil de entendermos. Pois bem, a criação do homem, ela acontece na dispensação do mistério não revelado aqui em Gênesis. Okay? No primeiro livro da Bíblia. Então nós vamos falar sobre essa criação do homem. Muitas coisas aconteceram antes da criação do homem, como a criação dos seres celestiais, né? O reino angelical. Nós falamos sobre isso na nossa matéria de angelologia. Você já sabe dessa dispensação. Também já tratamos da nossa matéria de teontologia, quando falamos aí da dispensação, né? O período da eternidade, a eternidade absoluta. Falamos sobre o princípio absoluto e o princípio da criação. No princípio absoluto é quando só existia Deus, porque ele é autoexistente, ele já existia, ninguém o criou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, nesse princípio de eternidade, que é João, capítulo 1, versículo 1, que é o princípio absoluto, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nesse princípio não existia os seres angelicais, existia apenas
Deus, né? Yahweh. E aí nós já aprendemos isso em teontologia, sobre esse Deus glorioso, esse eterno que já existia. Aí ele faz a criação dos seres angelicais, aprendemos isso em angelologia. Então hoje nós vamos falar sobre antropologia. Após a criação dos seres angelicais, após a criação da terra, dá-se-á então a criação do homem, mas até então aí nós já temos a queda de Eliel. Eliel já havia caído, se retirado da presença de Deus, foi-lhe retirado toda a glória e esplendor. Nós falamos sobre isso dentro da matéria de angelologia. Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, assista os nossos vídeos, tá bom? Existe uma ordem que nós estamos seguindo, um cronograma curricular com respeito a essas matérias, e essas matérias já foram passadas. Então nós não vamos voltar na matéria que nós já passamos. Então nós vamos falar sobre antropologia bíblica e nós vamos para a criação do homem, tá bom? Então vamos apagar aqui e vamos aí falar sobre o homem em si. Tá? Estamos aqui nessa introdução, na nossa primeira aula, para falarmos sobre antropologia bíblica, o homem como a coroa da criação. Então nós não iremos falar sobre desenvolvimento, não iremos falar sobre a teoria da evolução, o Charles Darwin, tá? Nós vamos deixar essa teoria de evolução para lá, não iremos abordar esses assuntos. Então, para nós abordarmos aqui, darmos início, vamos ler Isaías 43:7. Ó, Isaías 43 e o verso 7. Em Isaías 43:7, nós vamos encontrar, vamos ler a nossa Bíblia. Abre aí a sua Bíblia, Isaías, palavra de Deus, profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 43, e o versículo de número 7, nos diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, os quais formei e fiz. Então, olha aí. A todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória. Então, nós temos aqui, ó, aos quais criei para minha glória. Os quais criei para a minha glória. E aí nós temos aí os quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Ó, aos quais formei e fiz. Então, há um propósito para a criação, um propósito para a formação e um propósito para que ele fez. Ó, então, temos aqui, criei, ó, formei e fiz. Para quê? Para a minha glória. Então, nós temos aí, para a minha glória. Olha aí. Isaías 43:7. A todos que são chamados, né, a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Então, Deus, através do profeta Isaías, ele está dando um relato porque que ele criou o homem. Ele criou o homem como coroa da criação de Deus. Então, o homem foi criado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então está escrito, nós vemos aqui, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Então nós temos aí 3 estágios, né? O primeiro estágio, criei. Deus criou, ou seja, fez existir. Deus formou e Deus fez. Então criou, formou e fez. Criou, formou e fez. Para nós entrarmos nesse assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 1,
tá? No capítulo número 1, versículo 26. Então temos aqui Gênesis, capítulo 1, 26 ao 27. Então, vamos ler aqui a palavra de Deus. Olha aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Ó, façamos homem. Primeiro, nossa, vamos pôr aqui, ó, imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ó, então temos aqui a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Vamos por aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E aí ele vai ditar algumas normas, né, para o homem. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então nós temos aqui o 26, temos aqui o 27. Assim criou, né, o homem, sua imagem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, né? A imagem de Deus o criou. E aí você vai encontrar aí, macho e fêmea os criou, né? Ó, macho e fêmea os criou. Esse macho e fêmea, em algumas traduções bíblicas está homem e mulher os criou. Então nós temos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós temos aqui dois aspectos da criação do homem que Deus coloca em pauta para poder fazê-lo. Quais são os dois aspectos? O primeiro aspecto é a imagem. O primeiro aspecto é a imagem. Qual era a imagem que esse ser criado por Yahweh deveria possuir, né? A imagem é aquilo que representa, aquilo que aponta, aquilo que define. Então nós temos aí a imagem. E segundo, semelhança. A segunda característica utilizada por Deus na criação do homem seria semelhança. Então Deus colocou dois aspectos para a criação do homem. Façamos, nós já falamos um pouco desse façamos, façamos porque aqui essa palavra é uma pluralidade, está apontando para Elohim, né? O nosso Deus plural, o nosso único Deus que é composto por pessoas, da pluralidade de pessoas. Falamos sobre isso em teologia. É necessário que você assista as nossas aulas aí de teontologia, cristologia, que nós já passamos por ela, tá bom? Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, olha aqui, ó, existe aqui uma inferência à semelhança. Como que tinha que ser a semelhança? A semelhança tinha que ser conforme a semelhança de Deus. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, ele terá aspectos semelhantes a nós. Era isso que Deus estava dizendo. O homem, ele terá aspectos de uma semelhança ao nosso aspecto. Então nós vamos colocar o nosso aspecto de semelhança no homem. Tá? Então são algumas inferências para a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem. E nas aulas mais para frente nós iremos tratar sobre
a imagem e semelhança, tá? Porque a imagem está se referindo ao aspecto do que o homem se parece aparentemente. Então ele vai ter aparências na sua criação que refletem a imagem de Deus, ok? A imagem de Deus seria a imagem que ele representa, que ele faz lembrar, uma imagem que faz inferências. Então, quando estudamos os aspectos do homem, do ser humano, da antropologia dentro do aspecto bíblico, nós vamos ver então a imagem de Deus refletida no homem, porque ele é feito à imagem de Deus. E depois, conforme a nossa semelhança. A semelhança tem a ver com o aspecto do caráter de Deus, né? A semelhança do caráter de Deus. Então, o homem ao pecar, ele não perde a imagem de Deus. Nós vamos tratar disso na matéria para frente. Então, o homem, quando o pecado entra no homem, ele não perde o aspecto da imagem de Deus, mas ele perde o aspecto da semelhança, porque ele deixa de ser semelhante a Deus. Por que ele perde a semelhança? Porque Deus é santo, porque em Deus não há pecado. Então, Deus é santo, Deus é justo, Deus tem alguns atributos, e atributos esses que foram incontidos no homem na sua criação. Então, Adão, ele tinha esse aspecto da semelhança de Deus. Adão era justo, Adão era santo, Adão era perfeito na sua criação e ele governaria a terra como Deus governa os céus, como Deus reina em todo o mundo, em toda a criação. Assim também Adão seria um governante de Deus e reinaria na terra, no Éden, na criação de Deus, com as próprias prerrogativas deste Deus que estava atribuindo a ele. Domine ele sobre os peixes, sobre os animais. Então esse era um aspecto que estava em culto no homem. Então nós já vemos aí sobre esse aspecto. Agora vemos aí no versículo de número 27, que diz assim: e assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus cria então, no Gênesis capítulo 1, no versículo 27, assim criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Então Deus criou. Quando nós olhamos para a palavra no original hebraico, e nós temos que falar um pouco disso, não tem como. O criar, ele tem a sua raiz bara, né? Quando nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, no capítulo 1, Deus se utiliza muito da palavra bara, criar. Então Deus ia criar, bara, bara, olha aí, bara, isso aqui é criar, tá? Criar do nada. A palavra bara, no original hebraico, é criar do nada. Ou seja, não se utilizar de nenhuma matéria para poder criar. Simplesmente, ele se utiliza da palavra bara, criar do nada. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Ele se utiliza então da palavra bara, que é criar do nada. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus que haja peixes, que os peixes produzam. Então, você não vê Deus se utilizando de nenhuma matéria-prima para se fazer esta criação. Simplesmente passa-se a existir pelo poder do verbo, pelo poder da palavra. Então, isso é a expressão bara Elohim, ou seja, criar do nada. E existe a palavra formar, que é do verbo yetzar. Aí nós temos, aqui é criar, né? Deixa eu pôr aqui, criar. E temos aí o formar, formar.
Formar. Formar no hebraico, ele vem da raiz yetzar. 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 Esta é a raiz. Yetzar. Vamos escrever yetzar? Yetzar. Formar. Olha aqui. Yetzar. Yetzar. Aqui, yetzar. 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 Olha aí. Yetzar. Yetzar. Formar. Formei. Yetzar essa palavra yetzar, ela significa o ato de espremer, né? Espremer numa forma, moldar, dar forma. Então, isso aqui é moldar, ó. Moldar. Dar forma. Ou seja, espremer, né? Espremer quando há a utilização das mãos. Então, literalmente, Deus formou o homem. A palavra yetzar, que está no hebraico, é que Deus realmente formou, ele deu forma. Ou seja, no projeto de Deus tinha que ser feito a imagem de Deus. Então Deus se utiliza agora do barro, ele pega o primeiro elemento, ó. Deus pega aqui o primeiro elemento, ó. Esse primeiro elemento que é chamado barro, ok? E ele então vai dar forma ao homem, ó. Deus vai dar forma ao homem, vai pegar lá, vai formar o homem bonitinho, vai formar o homem segundo a imagem de Deus. Então, já existia, mesmo Deus sendo espírito, não havia corpo físico na divindade. Porém, em Deus já existia o projeto do corpo de Cristo. Então, Jesus, ao encarnar, Deus já tinha projetado em Deus o corpo de Cristo. Mesmo Deus sendo espírito, mas os atributos de onisciência, de presença e onipotência, Deus já tinha toda a imagem deste corpo, de como seria. Então Deus faz o homem do barro a imagem de Deus. Não quero me aprofundar nisso, que nós vamos falar disso mais para frente. Então vamos devagar, eu não quero confundir aí o seu entendimento. Então vamos ficar apenas com o barro. Então Deus pega o barro e Deus vai formar, yetzar, yetzar. Essa palavra yetzar, ela é tão profunda, porque ela vem, esse yetzar vem da raiz do oleiro, tá? Quando você vai falar oleiro, ó, oleiro, lembra de Jeremias, no capítulo 18, desce a casa do oleiro. A palavra oleiro é yotzer, yotzer, ó, yotzer. A palavra oleiro é yotzer. Como que se escreve yotzer? Yotzer, ó, iod, o vav com pontuação para o. Aí temos aqui o tsad, né? Yotzer, 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 aí é o R aqui, pontuação para E. E temos aqui o resh. Yotzer, yotzer. É a mesma raiz, ó. Yotzer, yetzar, yetzar. A mesma raiz está incutida no oleiro. Então, o que significa o oleiro? Yotzer, o que significa? Moldar, dar forma, espremer para formar. Então, é a mesma raiz. Formar, oleiro, é a mesma raiz. Yotzer, que é dar forma, moldar, planejar, né? Já pré-ordenado. Yotzer, ele atribui tudo isso aqui, ó, e entra aqui também, ó, planejar. Então, é a mesma essência. No hebraico, nós temos muito disso.
muito disso. Muda-se a acentuação, que nem aqui nós temos ietzar, que é formar, mas no oleiro nós temos o iotzer, que é acrescentado, nesse caso, o iod, né? O iod e o vav. Então nós temos aqui o vav, o iotzer, o vav com pontuação para o, e aqui não tem. Mas o verbo é a mesma raiz. Iotzer e etzar é a mesma raiz. Que é o oleiro. Então aqui nós temos oleiro e aqui nós temos formar. Tá? Formar, dar forma, moldar, espremer. Nós temos a nossa aula de hebraico. É muito importante você participar. Você vai aprender a fazer decifrar estas palavras, essas representações, né? A letra iod, temos a letra iod, ela é suspensa, ela não tem base, ela é suspensa. Iod também representa a mão. Por ela estar suspensa, o iod aponta para a mão de Deus, que está suspenso, ou seja, nos céus dos céus, é outro nível de existência. Então esse iod, ele aponta, tanto que quando Moisés tem a revelação nos textos bíblicos acerca do nome de Deus, quando ele diz, mas Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que falarei para eles? E Deus diz, olha, diga que eu sou o que sou, te enviou. E ali ele revela o tetagrama do nome de Deus, que inclui aí essas consoantes, né, essas letras em hebraico, que é o iod e re, iod, re, vav, iod, re, vav, re. Iod, re, vav, re. E ele já começa com o iod, a mão suspensa de Deus. Então aqui tudo tem um significado. E nós vemos aí o iotzer, formar, que já se inicia com o iod, ou seja, já inicia com a mão de Deus. Então desce a casa do oleiro. Ali o oleiro representa uma pessoa que tem um trabalho, né? Um trabalho literal, uma pessoa humana que está trabalhando, mas a palavra oleiro no original hebraico tem essa essência de formar. Então esse formar, esse formar, esse fazer, esse planejar, dar forma, Deus está dizendo, não posso eu fazer assim como esse oleiro? Então o próprio Deus tem esse poder criativo. E aí temos no formar o Yetzar. Então, Deus se utiliza do Yetzar para com o homem. Então, ele usa do barro e ele cria o homem. Ele forma o homem. Nós vemos aí a criação do homem, a formação do homem diferenciado de tudo que Deus fez no capítulo 1, nos versículos anteriores de Gênesis. Quando nós vemos os dias da criação, você vê uma manifestação totalmente diferente. Então nós temos que entender isso. Então a antropologia bíblica, nós começamos já a detectar como que o homem foi criado, né? Primeiro, para a glória de Deus. Olha, criei, para, Deus vai criar. Então a atuação de Deus aqui é criar. Para, Deus vai criar. Só que agora ele vai formar, ele vai yetzar, ele vai usar o princípio do yetzar. Vai haver agora aqui uma comunicação profunda entre Yahweh e a sua criação. Ele simplesmente não vai dizer, olha, que haja, que passe a existir, que apareça. Não. O contato de Deus com a sua criatura, ela é muito profunda, porque agora ele vai usar a própria mão de Deus, a própria mão do Eterno, vai criar, vai formar o homem segundo a sua imagem e vai depositar no homem a sua essência, a sua semelhança. Então aqui nós temos a imagem, aqui é a imagem. A imagem que será projetada na formação pelo próprio Deus. E aí nós lemos aqui no capítulo de número 2, tá? No capítulo número 2,
versículo 7. Tá? Então temos aqui, ó, Gênesis 2, 7. O que tem em Gênesis 2, 7? Vamos deixar aqui, tá? Gênesis 2, capítulo 7, olha o que tem aí. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então ele 2:7 formou, ó, formou, né? Yetzar, essa raiz Yetzar está nessa palavra formou. Yetzar, Yahweh, Adão, Radam. O homem, muitos pensam que Adão é um nome próprio. Na realidade, no original hebraico, o homem é escrito como Radam, o homem, Radam, o homem. Então nós temos aqui formou Radam, né? E ele vai formar primeiro do barro, olha aí. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Tá? Então temos aqui a imagem, formou. Deus agora está utilizando do capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Então aqui agora, no capítulo 2:7, ele vai formar o homem. Ok? A sua imagem. Então Deus usa o Yotzer, Yetzar, da forma, formar. Só que ele assopra, ó, aí agora entra o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? Ó, o sopro. Então nós temos aqui o barro e temos aqui o sopro. Sopro de Deus. Para que o sopro de Deus? Para que o homem receba a semelhança. Porque o Espírito que está no sopro, o sopro é o Espírito de Deus que agora ia entrar em contato com esta imagem, para trazer esta imagem, que é a imagem de Deus formada do pó da terra, agora a essência da semelhança. Então soprou nas suas narinas o seu espírito. Olha aí, versículo de número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então o sopro aqui que trouxe semelhança, ó, semelhança. E aí este homem tornou-se a alma, ó, vivente. Ou seja, o encontro do sopro, da semelhança, o encontro do sopro, da semelhança de Deus no homem, na imagem, no barro, né? Transformou, converteu, fez surgir. Olha que coisa gloriosa. A semelhança de Deus que estava no Espírito de Deus, ao se chocar, ao se fundir ao homem que era a imagem de Deus, que é o barro, então o sopro com o barro deu início à criação do terceiro elemento, que é a alma vivente. A alma vivente, que nós escrevemos como alma vivente, que é o Nefesh, né? Nefesh. Le Nefesh. Então lá está escrito Adam, Radam, Nefesh, Radam, Vairi, Nefesh Shaya, né? Então Nefesh. Então aqui surgiu o Nefesh, ó.
nefesh. O nefesh. A palavra nefesh significa alma, ser com vida, criatura, pessoa, mente, um ser vivo. Então, tudo isso tem a ver com nefesh. Então, lá no texto, você vai escrito le nefesh. Está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. Lamed, que é o le, né? Eu fazia de frente. Lamed. Lamed. Lamed le nefesh. Aí temos aqui o nun, o pei, ó, o nun, o pei, o nun, o pei, e temos aqui também o shi, ó, nefesh, ó, le nefesh. Lá no texto original está escrito le nefesh, pontuação para le, ne, como aqui não tem o acento, não é p, é fe, então fica nefesh, ó, nefesh, le nefesh, le nefesh. Esse le trabalha como se fosse um verbo, um artigo, né? Le nefesh, que é a alma. E o homem se tornou uma alma vivente, ou a alma vivente. Então, nefesh, ele significa alma, ser, vida. Alma, ser, vida, tá? Ser, vida, pessoa, ó, pessoa, criatura. Tudo isso tem a ver com o nefesh. Agora, o contexto que vai determinar sobre o nefesh. Então, nós temos aqui o sopro, a semelhança. Então, a imagem de Deus, quando recebe a semelhança, a imagem formada, a imagem Yetzar, com a semelhança, que é o sopro, o espírito, a essência de Deus. Isso aqui, ó, isso aqui é a essência de Deus, ó. Temos Deus lá no trono, ó, Yod, Re, Vav, Re. Então nós temos aqui o encontro, ó, barro, pó da terra, natureza humana, e temos aqui o sopro, a semelhança, o Espírito de Deus, uma essência divina. Então nós temos o encontro da essência divina com a natureza humana, e deu-se então a criação do terceiro elemento chamado alma vivente, o nefesh, que é alma, ser, vida, pessoa, criatura. Então aí passa a existir uma pessoa. Quando que uma pessoa, como um ser humano, como pessoa, quando que ele passa a existir? Quando há a união do humano para com o divino, passa a existir uma pessoa. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor sobre essa questão da antropologia humana. Essa é apenas uma introdução para que você possa entender. Então, o primeiro homem, Adão, né? Adão, olha aí. Como é que nós vamos escrever Adão? Ó, Adão é o Dalit. Dalit. Dalit Nun. Dalit Nun. Aqui é como se fosse uma curvinha, né? Dalit Nun. Ó. Adão. Adão. Né? Adão. Adão, que seria Adão. Né? Adão. Adão. É assim que ele aparece nos escritos, nos originais. Tá ok? Adão. Tá? Não é Nun, é Men. Termina com M, né? Então aqui é Men. Não é assim. Radam é o men sufixo, Radam. Então aqui nós temos Radam. Radam, né? Radam é a preposição Ra,
que é o homem. Adão. Então nós temos aqui Adão. Então Adão, ele é o primeiro homem, né? O primeiro Adão. Quando fala que Cristo é o segundo Adão, porque há aspectos na formação de Cristo, na encarnação de Cristo, alguns aspectos que apontam para a criação. Então por isso que ele é o segundo o Adão. Tá? Nós vamos falar disso depois, eu não quero confundir vocês agora. Então nós temos aí a criação da alma, do Nefesh, que é diferente da alma dos animais. Depois nós vamos falar sobre isso também, sobre os animais, que os animais eles não têm o mesmo aspecto da criação do homem. Então nós não podemos confundir o homem racional dentro de uma criação divina, como coroa da criação de Yahweh, como aquele ser formado pelo próprio Yahweh, comparar com os animais, com os animais que não possuem personalidade. Quando nós aprofundarmos mais dentro da antropologia, você vai conseguir fazer a separação do racional para o irracional, tá bom? Daquilo que é pessoa para aquilo que não é pessoa, apesar de ter alguns instintos, alguns atributos que são atribuídos, porém não é considerado uma pessoa, porque existe alguns aspectos que dá personalidade àquilo que existe. Então tem muita coisa que existe que não é pessoa, porque não tem a personalidade ou esses atributos de personalidade que nós iremos falar no decorrer desta matéria. Essa matéria é muito riquíssima e você tem que tentar acompanhá-la com bastante calma, para você entender aí os aspectos, tá bom? Então vamos lá. Então temos aqui o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Perceba que nós temos aqui no capítulo 1, versículo 27, temos a criação do homem, né? Yetzar, a formação, né? O bara, que é criar do nada. Então, a alma vivente, o Nefesh, temos aí o bara. Então, temos aí Yetzar, formar, moldar, dar forma. E Deus usou Yetzar, que é a palavra utilizada para a formação do homem. Depois temos aqui o Nefesh, que é a alma. Então, o Nefesh, a alma passa a existir depois da união do barro, que passou pelo Yetzar de Yahweh e recebeu aí o sopro, a semelhança. E este homem, ele era realmente a imagem e a semelhança de Yahweh. Então, Adão, ele tinha a imagem e semelhança de Yahweh. Até que entrou o pecado e ele então perde, não a semelhança, mas perde a imagem. Porque esse espírito, esse sopro, que é o fôlego de vida, que trouxe vida, que é chamado de espírito e vida, que entra no corpo de Adão, esse espírito, ele faz um elo de comunhão por causa do aspecto da semelhança. Então esse espírito traz esse aspecto de semelhança em Adão para com Yahweh. Há uma identificação de semelhança. Há essa identificação. A semelhança é o mesmo. Aquele ser que é colocado no jardim do Éden terreno, aquele ser, aquela criação de Deus, aquela formação de Yahweh, possui a semelhança do Altíssimo. Por isso que o Altíssimo, ele caminha no jardim, ele conversa com Adão, ele abraça Adão, ele troca informações com Adão, porque eles têm a mesma semelhança, eles têm aí
uma essência. A única diferença é que Adão possuía um corpo físico que já estava dentro da essência de Deus. Esse corpo físico, apesar de Deus não possuir um corpo físico, mas esse projeto, essa formação, esse princípio já estava na essência de Deus, que era o corpo, a imagem que já estava em Deus. Mas vamos falar disso melhor em aulas futuras, não vamos nos aprofundar mais, tá bom? Então, quero que você entenda isso, dessa formação do homem. Então, nós entendemos esta formação. Deixa eu dar uma apagada aqui para poder aprofundarmos um pouco mais ali. Então, você já sabe isso aí, tá? Então, temos aí a antropologia bíblica, dentro da criação do homem. O homem é agora uma alma vivente, um nefesh. E ele, como alma vivente, ele tem esse elo de comunicação direto com Deus, porque ele tem a semelhança de Yahweh. A semelhança de Yahweh está nele. Essa essência que é semelhante à essência de Deus, porque ele recebe a semelhança de Deus. Porém, nós vemos aqui que Deus, no capítulo 2, no versículo 7, nós vemos que Deus forma o homem do pó da terra. Só que eu quero me atentar com você, o que está na palavra de Deus, no versículo 7, depois do depois o Senhor e tal, no versículo de número 22, olha aí, no versículo 22. Então temos aqui Gênesis 2, 22. Por aqui, Gênesis 2, 22. Vamos por aqui, 22. Olha o que diz o texto. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Versículo 23. Disse o homem: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, veja bem, nós temos aqui, no 22, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. Yetzar, ele forma da costela do homem. Ele pega agora da essência do homem, ele puxa do homem a matéria-prima para poder formar. Então ele forma o homem do barro e forma a mulher da costela do homem, da essência do homem. Ele divide, é como se ele dividisse uma parte do homem, extraísse uma parte do homem para agora formar a sua companheira. Então da costela da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então nós temos aqui da costela forma a mulher. Pronto. No versículo 23, vamos aumentar aqui também para o 23. No versículo 23, o que o homem diz? Ele diz agora, disse o homem: esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Ele diz assim, esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Osso do meu osso. Esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada mulher, tá? Será chamada mulher, pois do homem
foi tirado. É bacana isso, muito interessante, porque quando Deus cria o homem, né? E o homem que é Adão, o homem. Mas o homem, no hebraico, ele também é chamado, o marido, né? O homem, o pai de família. Eu não quero entrar nisso, mas ele é chamado de Ish. No hebraico, Ish. E a mulher Isha. Né? Isha. Então, mulher, chamamos de Isha. E o homem é Ish. Isha. Isha. É a mesma raiz, só teve uma mudança de uma letra que foi acrescentado. Mas vamos deixar isso para o estudo do hebraico, mas é muito glorioso isso aí. Mas eu não queria adentrar neste assunto neste momento, tá bom? Então vamos aqui. Nós temos aqui então Gênesis 1, temos aqui Gênesis 1, okay? E perceba que nós temos a criação do homem em Gênesis 1, 27. Assim criou o homem sua imagem, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 2, nós temos também no versículo 22 e 23, e no 22 ele diz, da costela que Deus tomou do homem, ele agora forma a mulher. Então, perceba que nós temos a criação, a formação da mulher da costela do homem. Então, existem algumas interpretações e existem alguns ensinos que falam que Adão teve duas mulheres. Então, alguns ensinos dizem que Adão teve duas mulheres. A primeira mulher que está nesse texto aqui, nesse texto aqui, Gênesis 1, 27. Então, que Adão teve a primeira mulher em Gênesis 1, 27. E que ele recebeu a sua segunda mulher em Gênesis, a sua segunda mulher que ele recebeu em Gênesis 2, 22. Então, existem alguns estudos aí que dão até nome para esta mulher, tá? Esta mulher é chamada de Lilith. Lilith, né? Alguns chamam até essa mulher de Lilith, tá? Lilith. Dizendo que esta mulher, ela foi formada por Deus na mesma essência que Adão foi formado. E quando leio aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim criou, Deus assim criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, existe alguns estudiosos, algumas interpretações que diz que aqui em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas também criou a mulher, que esta mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como Adão. E que Adão, por algum motivo, haveria se desentendido com esta mulher, que ela não se sujeitava a Adão, por ela ter sido criada da mesma essência de Adão. Então, que esta mulher, ela não se sujeitava a Adão ao ponto que ela abandonou Adão e deixou Adão só. E por isso ter acontecido que nós lemos, alguns fazem essa interpretação, em Gênesis 2:8, aí em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, que esta mulher havia abandonado Adão e se inteirado por caminhos diferentes de Adão e abandonou ele. Então, em Gênesis 2:8, que Deus, ao olhar para Adão abandonado,
que Deus havia dito, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Então, muitos pegam este versículo e fazem uma interpretação de que esta mulher não se correspondia a Adão. Então, que Deus viu que o homem havia ficado só e que não era bom que o homem ficasse só. E Deus diz: far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, que ele corresponda. Isso no capítulo 2, versículo 8, capítulo posterior ao capítulo 1, tá? E que aí no capítulo 2, a partir do versículo 8, Deus então faz Adão cair num sono, retira-lhe a costela, e aí nós lemos o versículo 22, que da costela formou Deus a mulher. Então que Deus forma esta mulher agora da costela de Adão, ou seja, de uma parte de Adão. Que Deus tira de Adão uma parte, forma esta mulher, e depois dela formada, Deus agora apresenta esta mulher para Adão. E no versículo 23, que Adão vai dizer: agora sim, ó, então, da costela de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Versículo 23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Então que agora Adão havia dito: agora sim, Deus, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, que essa maneira de Adão falar, que ele estaria dando a entender que agora esta mulher lhe seria sujeita, lhe seria companheira, porque ela foi feita dele. Agora, esta sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele também poderia fazer uma inferência que a primeira não era osso do seu osso e nem carne da sua carne. Ela havia sido formada aqui, em Gênesis 1. E que em Gênesis 2 entrava em cena essa segunda mulher que lhe seria submissa, companheira, que lhe seria participante de tudo aquilo, tá? Essa é uma interpretação. Eu não posso deixar passar para você, que é aluno básico de teologia, essa interpretação dessas duas mulheres, tá? Eu não posso deixar você passar. Só que essa interpretação, meu irmão, ela é forçada no texto. Nós não cremos assim. Nós não acreditamos nisso e nem podemos aceitar tal coisa, tá? Nós já falamos disso em aula passada, mas estamos fazendo menção novamente para que não haja dúvida. Então eu vou tentar te explicar de uma maneira muito simples e muito objetiva, ok? Não existem duas mulheres. Se você for interpretar esta mulher de Gênesis 2 como uma possível segunda mulher, então você vai ter que aceitar também o homem do capítulo 2 como um possível segundo homem. Porque aqui está dizendo, olha aí, no versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então nós encontramos em Gênesis 2, Gênesis 2, 8, a formação do homem. Formação do homem. Ora, se em Gênesis 2, versículo 8, está tendo a formação do homem, mas no capítulo 1, versículo de número 27, o homem já não tinha sido criado? Então, se há duas mulheres, houve dois homens? Está vendo como é difícil essa interpretação? Apesar que muitos fazem essa interpretação dessas duas mulheres, mas eu estou dizendo para você que isso é antibíblico, isso é tentar denigrir uma imagem da criação da natureza humana. Não existem essas duas mulheres, nunca existiu.
tá? O que existe é uma mulher só e o que existe é um homem só na criação. Essa Lilith não existe, nunca existiu. Essa Lilith é uma invenção projetada para frustrar os planos daqueles que creem na palavra de Deus e tomam a palavra de Deus, a Bíblia, como espelho da verdade e para tirar o intuito da criação. O que existe é o seguinte, o que existe, irmãos, é Gênesis, Bereshit, capítulo 1 e Bereshit, eu vou até escrever Bereshit, né, que fica mais bonito. O que existe é Bereshit, capítulo 1, Bereshit, capítulo 2. É isso que existe. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Bereshit, Gênesis capítulo 1, ele é um compêndio histórico. Nós temos aqui, ó, um compêndio histórico. Simples assim. Tá ok? No capítulo 1 é apenas um relato da criação. Deus criou isso, Deus criou aquilo, Deus fez isso, Deus... até chegar no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É um compêndio histórico. Aqui Moisés está dando um relato que Deus criou. Agora, no capítulo 2, quando parte para o capítulo 2, vai começar o quê? Aqui agora vai ser a explicação do compêndio. Ó. Explicação do compêndio, ou seja, no Bereshit, em Gênesis, no capítulo 2, há agora uma explicação de como esse relato histórico aconteceu. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 2, Moisés escreve, nós atribuímos a escrita do Pentateuco a Moisés. Então, nós vemos que aqui agora ele vai explicar como que ele criou este homem e esta mulher, este macho e essa fêmea. Então, nós temos no capítulo 1 a criação do homem e mulher, um relato histórico simplificado. Agora, no capítulo 2, a explicação desse relato. No capítulo 2, ele vai explicar. Nós sabemos separar o capítulo 1 do capítulo 2. São contextos diferentes. Aqui é um contexto, um compêndio, um relato histórico simplificado, e agora temos aqui no capítulo 2 a explicação desse relato. É a mesma coisa quando você vê um acidente, e aí você chega na sua casa e diz: rapaz, eu vi um acidente, um carro acaba de atropelar 3 e matar 2. Você está dando um relato, um compêndio dos acontecimentos. Acabei de ver um carro que atropelou 3 e matou 2. Aí a pessoa que está contigo vai dizer assim: rapaz, aconteceu agora? Aconteceu agora. Mas como aconteceu isso? Aí você vai então explicar. Você vai relatar os acontecimentos de uma maneira diferente. Agora você vai explicar como que isto aconteceu. Você vai dizer: não, o carro vinha a tantos quilômetros por hora, ao fazer a curva ele não conseguiu desacelerar o veículo e as pessoas estavam sentadas na calçada e ele pega e passa por cima de 3, mas 2 teve fraturas expostas e ao serem socorridos não aguentaram e vieram a óbito. Então você agora vai explicar como que isto aconteceu. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Ok, meu irmão? Então não existe duas mulheres, tá? Não existe duas mulheres de Adão. Existe só a criação do homem e a criação da mulher. Então, dentro desta criação do homem e da mulher, como nós já vimos, então nós temos aí o homem, imagem e semelhança de Deus. Então nós optamos pela prática da tricotomia para ver
melhor da criação e natureza humana. Então nós colocamos aqui o barro, ó, o barro, temos aqui o barro, porque é o relato que nós encontramos em Gênesis, ok? É o relato que nós encontramos em Gênesis, quando Deus forma o homem no capítulo 2, no versículo 7. Então, ó, Gênesis 2:7. Olha aí. E formou Deus o homem do pó da terra. Olha aí, está aqui o homem. Formado do pó de terra. Barro, corpo. Tá? E aí temos aqui, ó. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito. Então temos aqui o barro, temos aqui o fôlego. Espírito. E a união do fôlego e espírito deu início ao terceiro elemento, e o homem se tornou alma vivente. E o homem se tornou uma alma vivente. Então, nós usamos esta forma tricotômica, né, ou tricótoma, para falar acerca do homem. Então, aqui nós temos o homem e mulher. Mas, pastor, e a mulher recebeu o Espírito? Sim, Deus também assoprou. Deus pegou da costela de Adão, formou a mulher e com toda a procedência, ele soprou sobre ela o fôlego de vida e ela se tornou uma alma vivente. Hoje existe uma lei de espírito e vida no sobrenatural, que toda vez que uma criança é gerada no ventre da mulher, e há essa formação da criança, entra em prática o espírito desta lei divina do espírito e vida de Deus. Então, toda vez que uma criança é gerada, vem o sopro sobre esta vida, e esta vida se torna alma vivente, tá? Então, nós vamos falar sobre isso mais para frente, nós vamos ver esses aspectos gloriosos. Então, só para você anotar aí, então, alma vivente. A alma é o seu verdadeiro eu, ó, é o seu verdadeiro eu. Nós somos uma alma vivente. Então, nós temos aqui, através do corpo, temos aqui os 5 sentidos, né? Temos os 5 sentidos do corpo, ó, que é para o mundo físico. Então, nós usamos o corpo para vivenciarmos o mundo físico. O barro é físico, é para vivenciarmos o mundo físico, que foi a terra criada. Quando Deus criou a terra, ele criou o mundo físico. E assim como Deus forma o homem do barro, ele está formando o mundo físico deste homem. Então nós temos no nosso corpo 5 sentidos. Ó, temos aqui visão, temos aqui audição, anota aí, ó, paladar, opa, 4, né? 4. Visão, audição, paladar, olfato, e o 5º, o tato. São 5 sentidos do corpo humano. Esses 5 sentidos é para que nós vivenciamos o mundo físico. Esses sentidos estão ligados ao corpo, tá? Ao corpo. Isso é antropologia. Então nós vamos falar mais sobre isso. Hoje é só uma introdução. Então, esses 5 sentidos estão ligados ao corpo. É já para você já ir vivenciando estas coisas. Na alma, que é o nosso verdadeiro eu, na alma está aqui, ó, a personalidade, ó, personalidade, está o caráter e o
temperamento. Ok? Então, a personalidade humana, o caráter e o temperamento são aspectos da alma, estão ligadas à alma, ao seu eu, ao que você realmente é. Ao que você realmente é. E aqui no espírito, que é o fôlego de vida, o espírito, né, que é a alma, no espírito está os sentidos espirituais, ó. Os sentidos espirituais é o aspecto da semelhança de Deus. Então aqui nós temos a semelhança, aqui nós temos a imagem, o que representa, né, quando fala a imagem, é o aspecto do ser completo. Então, o aspecto de ser completo reflete a imagem de Deus. Por isso que nós cremos neste Deus tricótomo, né? Esse Deus, esse único e verdadeiro Deus, essa essência que é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse único Deus verdadeiro. Ok? Yahweh. Essa essência espiritual, porque reflete a imagem do homem criado. Então nós vemos esta imagem refletida no homem, nesse ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Ok? Depois nós vamos ver melhor sobre isso. Isso aqui é apenas uma introdução, é para nós introduzirmos a antropologia e a partir da próxima aula nós vamos nos aprofundar mais. Então temos aí temperamento, caráter, personalidade que estão atribuídas à alma. Temos os sentidos espirituais que nos fazem conectar com Deus. Ó. Conectar com Deus. Tá? Então nós temos aqui o corpo para conectarmos ao mundo físico. E temos o espírito para conectarmos ao mundo espiritual. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o espírito é uma parte do ser humano que o conecta a Deus. O corpo é uma parte do ser humano que o conecta ao mundo físico, ao real. Então, temos aqui o natural. Então, o corpo te conecta ao natural e o espírito te conecta ao sobrenatural. E você é a alma que se utiliza do corpo físico para o mundo físico e se utiliza do espírito para o mundo espiritual. Então nós temos que entender essa essência da criação do homem, que foi criado para se conectar a este Deus todo glorioso. Então nós temos aqui a imagem e a semelhança. O Espírito trouxe a semelhança na imagem. Então você que é uma alma vivente, o Nefesh, que possui a imagem e a semelhança de Deus. Porém, essa semelhança, quando entrou o pecado, ó, vamos colocar aqui o pecado, ele mexeu com essa semelhança, ou seja, ele desconectou o homem de Deus. Agora o homem perdeu a semelhança e esse espírito de vida morreu, recebeu morte, foi desconectado de Yahweh. Então ele recebeu a morte, foi desconectado. Então ele tem um espírito que não possui mais essa conexão com o Altíssimo, com o Eterno. Ok? Então guarde isso aí. Nós vamos prosseguir nas nossas próximas aulas. Vamos nos aprofundar mais sobre essas questões. E nós vamos continuar vendo o homem sobre esses aspectos, tá bom? Então nós iremos falar sobre a diferença do aspecto antropos para o aspecto angelical, né?
Qual é essa diferença do homem para com os anjos? Então nós vamos vendo por enquanto essas diferenças. Houve uma pergunta que é sobre a árvore da vida. Perguntaram, pastor, Adão ele comia da árvore da vida? Ele fazia uso do fruto da árvore da vida? Nós vamos falar disso na próxima aula, então não perca aí a próxima aula e continue conosco. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula.